de PG ou progressões geométricas, bastante parecido com a ideia de PA, mas com as suas particularidades. Vejamos o seguinte, quando a gente fala de uma progressão geométrica, eu vou colocar lá, ó. Considere uma PG onde nós temos 2, 6, 18, 54, 162 e assim por diante. Quem é o primeiro termo dessa progressão? O primeiro termo dessa progressão é 2. O segundo termo dessa progressão é 6. Agora note uma coisa, qual é a característica dos elementos que compõem a PG? A característica é que cada elemento é igual ao termo anterior multiplicado por um mesmo valor, multiplicado ou dividido. Nesse caso, multiplicado por 3. É daí que a gente vai definir o seguinte, razão é igual a segundo termo dividido por primeiro, igual a terceiro termo dividido pelo segundo, quarto termo dividido pelo terceiro e assim sucessivamente. Nesse caso, 6 dividido por 2 nos dá uma razão que é igual a 3. Observe uma coisa, em PA a razão é R. Por que na PA a razão é R? Porque é o resto do segundo termo menos o primeiro. Na PG a razão é Q, porque é o quociente do segundo termo pelo primeiro termo, ok? Agora, pensando nesse raciocínio, eu quero que você observe uma coisa. O segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão, ok? O segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão. Da mesma forma que o terceiro termo é igual ao segundo vezes a razão. Pensa comigo. Se o segundo termo é o primeiro vezes a razão, quer dizer então que o terceiro termo é igual ao primeiro termo que multiplica a razão vezes razão, que nos dá razão ao quadrado. Da mesma forma, o A4, o quarto termo, é igual ao terceiro vezes a razão. Podemos dizer então que, se o A3 é A1 vezes razão ao quadrado, o A4 será igual a 1 vezes razão ao cubo. É pensando nessa ideia que a gente pode falar a respeito do termo geral. Dá uma olhada no que a gente tem para termo geral. Eu vou te dizer que AN é igual a A1, que multiplica a razão elevada a N menos 1. Perceba o esquema que nós temos ali. N menos 1 é o expoente da razão, ok? Agora, eu posso usar o primeiro termo ou posso usar um termo qualquer. Se eu usar um termo qualquer, K, por exemplo, nós vamos dizer a mesma coisa, ó. N menos K é o expoente da razão. Note que AN é um termo qualquer, ou o termo que nós procuramos, A1 é o primeiro termo, Q é a razão, enquanto que N é o número de termos, ok? O número de termos, ou a posição do termo procurado, ok? Então tá lá, termo geral. Agora, precisamos falar da classificação. A classificação da PG é um pouco mais detalhada que a classificação da PA. Observe, uma PG pode ser crescente. Se a PG for crescente, nós temos duas possibilidades. Possibilidade número 1. Se o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1, então a PG é crescente. Opção número 2. Se o primeiro termo é negativo, mas a razão é um valor maior do que 0 e menor do que 1, então a PG é crescente. Perceba, na primeira situação, o primeiro termo é 5 e a razão é 2. Já na segunda situação, o primeiro termo é menos 2 e a razão vale 1/2, ok? Nesse tipo de situação, nós teremos uma PG crescente. A PG pode ser decrescente e para ela também há duas possibilidades. Primeira possibilidade, se o primeiro termo é positivo e a razão é um valor maior do que 0, porém menor que 1, a nossa PG é decrescente. Ou, se o primeiro termo é negativo e a razão é um valor maior do que 1, a PG é uma PG decrescente. Ok? São as duas possibilidades. Nós podemos ter uma PG alternada ou oscilante. Grave, para que haja uma PG alternada ou oscilante, a razão tem que ser negativa. Ok? Razão tem que ser negativa. Aqui não interessa o primeiro termo, ok? Interessa é que a razão é um valor negativo. E nós temos uma PG que pode ser constante. PG constante é aquela PG que tem razão igual a 1. Ok? PG constante é aquela PG que tem uma razão igual a 1. Legal? Tranquilo? Então nós temos aqui a classificação das progressões geométricas. Agora dá uma olhada no seguinte. Sabendo desse raciocínio, eu preciso te falar a respeito das propriedades. São duas propriedades importantes. Primeira, em uma PG, cada termo, com exceção dos extremos,
é a média geométrica entre o seu antecedente e o seu consequente. Por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32. Note, nós diremos que o segundo termo elevado ao quadrado é igual ao primeiro termo vezes o terceiro termo. Ok? Segundo termo ao quadrado é igual ao primeiro vezes o terceiro. Vamos ver? 4 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 8. Mas perceba uma coisa. Eu estou usando esse raciocínio mostrando o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas isso funcionaria para qualquer termo da PG. Ok? Isso ia funcionar para qualquer termo da PG. Então veja o seguinte. 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 16. E assim vai. Temos ainda a segunda propriedade. E a gente vai dizer o seguinte, em uma PG limitada, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Como assim? Considere que há uma PG e dá uma olhada. 2 vezes 512, 1024. 4 por 256, 1024. 8 vezes 128, 1024. 16 vezes 64, 1024. Detalhe importante, lembra? Usando a primeira propriedade na segunda, a gente pode dizer o quê? 32 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 16 vezes 64, ok? Sendo 32 ali o termo médio daquela progressão geométrica. Legal? Além disso, nós temos que falar a respeito da interpolação. O que é interpolar? Interpolar é inserir, interpolar é colocar entre. Considere que nós temos uma PG, e dessa PG eu tenho o primeiro e o último termos. Entre esses dois termos, nós vamos colocar aqui K termos. K é um número qualquer, pode ser 8, 10, 20. O que importa lembrar é que quando nós fizermos uma interpolação, o número de termos é N igual aos K termos inseridos mais 2. Ok? N é igual a K mais 2. Legal? Se o K for 8, nós teremos 10 termos ao todo. Se o K for 9, nós teremos 11 termos e assim sucessivamente. Além de interpolação, nós precisamos falar a respeito de uma PG geral. Pensa comigo, a PG 82472. Qual é a razão dessa PG? A razão dessa PG é 3. Quem é o termo central dessa PG? O termo central dessa PG é 24. Note, o termo anterior ao 24 é 24 dividido por 3. O termo posterior a ele é 24 vezes 3. Nós vamos falar de uma PA geral de 3, 4 ou 5 termos. Imagine que o termo central é x. Se o termo central for x, o termo anterior é x dividido pela razão. O termo posterior é x multiplicado pela razão. Eu quero que você note que na PG de 3 termos, ou melhor, com a PG de 3 termos, nós criamos a PG de 5 termos. Basta que a gente amplie essa ideia. Antes daqui, nós colocamos o quê? X sobre razão ao quadrado. E à frente, a gente vai colocar x vezes razão ao quadrado. Agora, para uma PG de 4 termos, a gente pega a PG de 3 termos e retira o termo do meio, que é o x. Aí ficamos com x sobre razão ao cubo, x sobre razão, x vezes razão e x vezes razão ao cubo, ok? PG de 4 termos. Essa é a estrutura que a gente tem aqui. Agora, além da PG geral, nós temos que falar da soma dos termos de uma PG. Observe, uma PG finita pode ser escrita de duas maneiras. Primeira maneira, soma dos n termos é igual a AN, que multiplica a razão, menos A1, tudo isso, dividido por razão menos 1. Ou, soma dos n termos é igual a A1, que multiplica razão elevado a n, tudo isso, menos 1. Ok? Dividido por razão menos 1. Essa é a soma finita. Eventualmente, nós podemos ter o que se chama de soma infinita. Na verdade, não tem como calcular uma soma infinita. O que a gente vai calcular aqui é uma tendência dos valores, ok? O que nós calcularemos aqui é uma tendência dos valores. Então, observa. A soma infinita ou soma limite é primeiro termo dividido por 1 menos a razão, ok? Grande abraço do professor Orestes. Até mais!